Bom dia, Roberto. E aí, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Como estamos por aí? Muito bem, obrigado. Tudo bem. Então, eu acabei de descobrir aqui que saiu um vídeo aí sem áudio, mas ficaram com Coisa- imagens, então já valeu. co- Coisas da tecnologia. Exatamente. Bom, já deu a sensação de ser um evento presencial, então já vale por isso. Muito bom. Ótimo. Muito bom, Dagoberto. De novo aí para a gente já começar, obrigado aí mais uma vez pela parceria, né? Mais um conteúdo que a gente produz em conjunto aí para levar para o mercado de tecnologia, um mercado aí que você tem longa data de experiência, eu venho, né, sempre aprendi muito com você, tenho essa grande referência aí de você como uma pessoa que conhece bem do mercado de TI e está bem inserido aí no contexto como um todo. E hoje, para quem está aqui com a gente como participante, obrigado aí pela participação. É uma conversa que a gente tem aí frequentemente com o Dagoberto, quase que trimestral, para poder falar sobre essa pesquisa que ele realiza, que são as tendências do mercado de tecnologia, um panorama que ele faz aí super bem elaborado, que, né, vai sempre permear aí as empresas de tecnologia. E hoje o objetivo é a gente falar um pouco sobre 2025. A gente sabe que é um ano aí que, né, ele traz algumas seguranças, inseguranças, curiosidades aí do que vai ser, do que não vai ser, enfim. Então a gente juntou aqui mais uma vez para poder, né, a gente está em fevereiro aí já pensando em 2025 de como que pode ser e como que a gente pode otimizar o ano. Então, Dagoberto, de novo, muito obrigado aí pela participação. Acho que quem está com a gente vai aproveitar o conteúdo aqui e poder tirar algumas ideias aí do que fazer para o ano. Excelente. Muito obrigado, Alexandre. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Boa. Deixa eu aqui. Deu certo? Sim, já vejo aqui. Tá o... Legal. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito ao convite. Agradeço ao Alexandre pela oportunidade de estar falando com vocês. O Alexandre seguramente é um dos profissionais de marketing que eu tenho o melhor reconhecimento. Nós fizemos vários projetos que tiveram resultados maravilhosos. Então, acho que é a pessoa que entende de marketing, é a pessoa que pode ajudar vocês. Vou me apresentar. Eu trabalho com tecnologia há muitos anos. Eu fui diretor de tecnologia no Citibank e no Banco ABN. Depois eu passei 10 anos na Microsoft, 6 anos como diretor de marketing e vendas. Tive a oportunidade de fechar o maior contrato da história da Microsoft, foi com o Banco Bradesco. Então, Bill Gates veio ao Brasil para assinar o contrato. Em 2002, eu fundei a Advance. Nós somos uma empresa de treinamento e consultoria especializada em atender grandes empresas de tecnologia. Hoje estamos fazendo projetos com os parceiros da AWS em todas as Américas, Europa, África e Israel. Estamos fazendo projetos de aumento de vendas com os parceiros do Google em toda a América Latina. Trabalhamos com os parceiros da IBM, Ingram Micro, SoftWare, TD SYNNEX, todas as grandes empresas de tecnologia. Em especial, nós temos uma pesquisa que nós fazemos no mercado de tecnologia. Desde 2008, nós fazemos essa pesquisa de maneira trimestral. Então, nós estamos na edição 67 dela, que dá um filme enorme de tudo que veio acontecendo, o que está acontecendo com a área de tecnologia. A gente entrevista entre 4.000 e 4.500 empresas de tecnologia, que vão desde fornecedores, fabricantes, distribuidores, revendas integradores, empresas de desenvolvimento de software. Então, a gente pega toda a cadeia de distribuição de TI e de tecnologia no Brasil. E aí, o resultado dessa última pesquisa foi um resultado diferente. Aqui, Alexandre, até te falar, eu saí em férias em dezembro. E aí tava lá, tranquilíssimo. Falei, nossa, faz 20 anos que eu não saio em férias, um mês direto. Comecei a receber um monte de WhatsApp, empresário super preocupado. Inflação, o dólar, ai, o governo. Gente, assim, parecia que ia acabar o mundo, né? Voltei em janeiro, comecei a ligar para todo mundo. E o que eu percebi é que pela primeira vez em muitos anos, o nível de insegurança está gigantesco. Em especial, o final do ano passado, por conta de
A história de Pix vai cobrar, não vai cobrar, a história do câmbio que flutuou pra caramba sem ter uma explicação muito razoável. Agora, esse ano, a gente olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, aproximações que o Trump está fazendo com a Ucrânia, a Rússia, a China, e aí a gente vê o seguinte: o Brasil, de repente, virou irrelevante nesse cenário todo. Os investidores que estavam planejando algum tipo de investimento para o Brasil olham para os Estados Unidos e falam assim: caramba, ali parece que vai ser melhor, vou botar os investimentos lá. Então, de uma hora para outra, o cenário aqui no Brasil mudou radicalmente. Mudou e quem compra tecnologia está num nível de insegurança tão grande que começa a questionar todos os investimentos. Tipicamente, investimento em tecnologia é um investimento de mais longo prazo. Então, aí vem essa indecisão: será que faço? Aquela brincadeira que a gente sempre faz. Ou vou comprar uma RP ou vou comprar um caminhão? Né? O que que vai dar melhor resultado para minha empresa? E essa indecisão, ela é ruim para os negócios. Então, acho que quando a gente olha o mercado como um todo, e tirando toda a choradeira que os empresários de TI fizeram ao responder à pesquisa, a gente vê de que o resultado esperado para esse ano não é ruim. Eu vou explicar essas duas curvas aqui, mas já dando um spoiler. A gente deve ter agora, esse ano 2025, um resultado de crescimento muito parecido com o que a gente teve no ano passado. Então, a curva verde que vocês estão vendo aqui é a curva de evolução do crescimento de TI. A curva azul, só para comparação, é a curva de evolução do PIB, da economia. Então, nós temos alguns pontos aqui importantes. O primeiro deles é que até 2008, o mercado de tecnologia crescia como um reloginho suíço, 12% ao ano. Foi onde a gente fez todos os grandes investimentos: automação de escritório, automação dos bancos, automação do varejo. A gente vendeu um microcomputador para caramba, software, serviço, um monte de tecnologia. Aí veio 2009, que foi o ano da marolinha. Aí você vai lembrar, né, Alexandre? O presidente fala assim: não, não vai acontecer nada. Realmente não aconteceu nada. Foi crescimento zero na economia, foi crescimento zero em tecnologia. Nada. Mas aconteceu uma coisa interessante, que esse nada que aconteceu em 2009 acabou desaguando um crescimento recorde. Em 2010, nós tivemos 20% de crescimento na área de TI, e a partir de então o crescimento da área de TI começou a acompanhar o crescimento da economia, numa taxa maior e com uma particularidade interessante de que o mercado de TI ele está crescendo por saltos ou platôs. Então, se eu pego ali entre 2013 e 2016, nós crescemos em média 5%. Se a gente olhar 2017 a 2020, a gente cresceu em média 10%, e arredondando. E em 2021, a gente inaugurou um outro platô, que é o platô de 21% de crescimento. Então, nunca antes na história do Brasil a gente teve um crescimento tão grande. E aí, para brincar mais ainda, a gente dobrou o dobro da meta. Então, tá, então, super em linha com os presidenciáveis. Quando a gente olha um crescimento de 21%, a gente entende por que que a gente está reclamando tanto de falta de mão de obra no mercado de TI. Claro, é óbvio, entendeu? A gente crescia 12, aí a gente teve um período que foi uma barriga, 5, 10, agora a gente está crescendo a 20%, mega acelerado. E o que que faz com que a gente tenha esse crescimento? São vários fatores. O primeiro fator, que é o que está aqui na tela, é que a gente tem um déficit de investimento de tecnologia. Nos últimos anos, e aí eu coloquei aqui de 2005 a 2020, 15 anos, a gente nesses 15 anos investiu em média 2,1% do PIB em TI. Nesse mesmo período de 15 anos, os Estados Unidos investiram 3,9%, quer dizer, o dobro do que a gente investiu, e a média dos países desenvolvidos foi de 3,4%.
Então, a gente ficou muito abaixo, e, em especial, três áreas ficaram mais, tiveram menos investimento, que foram as áreas de saúde, educação e varejo. Ora, pois, chegou a pandemia em 2020 e cobrou resultados ou uma implementação rápida de tecnologia em exatamente três áreas: as áreas de saúde, educação e varejo. Então, educação, o pessoal falou assim: precisamos fazer educação à distância. Usa Zoom, Teams, usa o que você tiver aí. Não tinha didática, não tinha nada. Faz do jeito que der. E fez, né? O varejo tinha que vender de qualquer jeito, começaram a fazer e-commerce usando o WhatsApp. Botava as placas lá e deu certo, vendeu, né? Passou aquela onda. Tudo. Saúde nem preciso falar, né? Foi um caos fenomenal, mas sobrevivemos. Passada essa grande crise, então eu chamo isso de investimentos band-aid, teve que fazer rápido. Passada a crise, você tem que tirar o band-aid e fazer o curativo direitinho, etc. Então, a gente está começando a ver os investimentos na área de TI terem um percentual maior, da parte do PIB, mas seguramente a gente ainda vai levar uns 10, 15 anos até recuperar isso. Então, estamos indo bem. Então, a gente tem a taxa de crescimento de 20, 23%, e acredito que a gente deva ter isso como média nos próximos anos. Ah, existem pontos que deixam a gente preocupado. Por exemplo, no final do ano passado, a gente esperava ter um crescimento de 23%, e com todas as atrapalhadas que aconteceram em dezembro, dezembro foi o pior mês do ano para todo mundo, e a gente fechou o ano com 18,8%, 19% de crescimento. Mas fala, não é muita diferença, vai de 19 para 23. Bom, se a gente está falando que o mercado é de 54 bilhões de dólares, 20% faz muita É uma diferença. quantidade. É uma quantidade de dólar absurda. Agora a gente está falando para 2025 ter 20% de crescimento. Quais são as áreas onde a gente enxerga que estão concentrados esses crescimentos? Tá? A primeira delas, a parte de nuvem. Nuvem teve um crescimento absurdo na pandemia. As empresas descobriram que a nuvem era essencial para a sobrevivência. Então, não dá para eu trabalhar se o servidor está lá na empresa, a empresa está fechada. A gente tem que, de alguma maneira, acessar aqueles servidores. Faz usando a tecnologia que for, mas a tecnologia mais adequada é nuvem. Então, eu posso simplesmente usar para fazer a conexão, ou já que estou fazendo a conexão, deixa eu experimentar e botar esse servidor na nuvem para ver o que acontece. E a hora que fez esse teste, sabe o que que é? Parece legal esse negócio, né? E aí começaram a consumir nuvem. Então, em especial, as empresas de pequeno e médio porte, que tinham mais resistência à tecnologia de nuvem, acabaram sendo empurradas e usando essa tecnologia. Também aconteceu um fator interessante, que as pequenas e médias empresas descobriram que você pega o celular, acessa a Marketplace, e aí tem um monte de aplicativo legal, aí você pode baixar aqui no teu computador, onde você quiser, você começa a usar, se gosta, você continua pagando, se não gosta, você para de Para de pagar, pagar, exato. mas você experimenta a tecnologia. E isso fez uma grande diferença, porque as empresas começaram a baixar sistemas de business intelligence, começaram a usar a inteligência artificial num segundo momento, começaram a baixar módulos, satélites ao ERP, e começaram a experimentar tecnologias que permitiam melhores tomadas de decisão, melhor conhecimento do cliente, e aí viram, tecnologia não é só uma coisa contábil, fiscal, tributária, porque até então o ERP era para isso, né? O pessoal de Processamento de contabilidade dados ali. está utilizando, mas começam a ver tecnologia como tendo relatórios importantes, onde eu posso analisar mercado, onde eu posso analisar a minha empresa, onde eu posso ganhar eficiência, e começar a brincar com essa história de
dados, relatórios e inteligência. Então, isso foi um movimento importante que continua agora, em especial, e aí você é doutorado nesse assunto, a parte de marketing, que é como é que eu conheço melhor o meu cliente, como é que eu faço para criar produtos que estejam mais aderentes ao cliente, ao mercado, como é que eu faço para chegar eletronicamente até esse cliente, como é que eu falo com ele e como é que eu uso essa tecnologia para reduzir o custo da venda. O custo da venda no Brasil, alguns anos atrás, ele era equivalente a 15% do faturamento da empresa. O custo de marketing também, há uns anos atrás, era 1% do faturamento da empresa. E a gente percebe ao longo desses últimos anos, dos últimos 8 anos, uma migração desse orçamento. Então, hoje, se eu pegar o custo de vender, ele foi de 15 para 8, e o marketing foi de 1 para 4, 5. Então, a gente fala assim, o marketing passou a ser um habilitador, ele trabalha principalmente as etapas iniciais do funil de vendas, e com isso eu consigo reduzir o custo total de vender. Isso é fundamental para as empresas, porque elas ganham margem de lucro, ganham eficiência. Então, foi um movimento também importante das empresas. Eu falei aqui do crescimento de nuvem e dessa habilitação de você ganhar na nuvem o conhecimento do cliente, dos aplicativos, mas teve um ponto de atenção que foi a parte de cibersegurança. Então, à medida que as empresas foram para a nuvem, por uma coincidência ou não, começou a aumentar a parte de ataques cibernéticos. Então, a gente viu até grandes empresas, Laboratório Fleury, por exemplo, que foi invadido, e a hora que é invadido, todas as conexões que o Fleury tinha com hospitais, com plano de saúde, e o número de conexões era gigante. Ficou todo mundo assustado e cortou as conexões. Então, mesmo depois com o Fleury voltando e eliminando toda a parte de problemas de cibersegurança, ele levou mais de 3 meses para refazer as conexões, deixar todo mundo, como é que falar, seguro do ponto de vista de que pode se conectar, a gente tem um movimento aqui, de segurança. E isso a gente vai acontecer com várias outras grandes empresas, então, todo mundo começou a se preocupar mais com a parte de ataques cibernéticos. Não só no sentido de houve uma invasão e houve um sequestro de dados que ficou muito popular, né? Eu tenho um amigo, um presidente de uma grande empresa, ele falou: "Che, o cara teve a cara de pau de ligar para mim no meu telefone e negociar direto comigo", entendeu? Assustador, né? Eu falei: "O que que É você fez?" complicado. Ele falou: "Eu paguei, ué, o que que eu ia fazer?" Depois de 3 dias fora do ar, eu e os clientes, gente, achei Todo até mundo barato, refém. né? Aí depois fui chamar a atenção do pessoal de TI e fomos implementar todos os protocolos de segurança e melhorar a segurança, etc. Hoje ele falou não aconteceria de novo, mas Sim. ali aconteceu. Agora, a segunda preocupação que as pessoas estão tendo é não só fazer essa parte do sequestro do servidor, o sequestro dos dados, mas principalmente vazar esses dados para o mercado, e aí você É. está com problema de LGPD. E aí você pode receber uma multa gigantesca, além de ter que pagar para o cara que te Que roubou sequestrou. os dados, exato. E É, tem, e isso até condiz um pouco com uma pesquisa do Gartner aí, então, desse relatório seu aí, que, né, o Gartner CIO e Technology 2025, ele fala que os CIOs, né, a análise do Gartner foi que em 2025 os CIOs vão aumentar em 6,6% o orçamento em tecnologia, e o orçamento desse 6,6%, a divisão que eles estão considerando ali é 92% investimento em inteligência artificial, né, esse crescimento que a gente tem visto aí cada vez mais associado à nuvem também, né, quando a gente olha
inteligência artificial, você falou aí de o próprio data center, né? A Ascend, que é um cliente nosso aí, ele fala muito disso, que cada vez mais com o uso da inteligência artificial, mais dados, mais acesso e necessidade de infraestrutura local num data center, né? Considerando nuvem. Então, que aumenta, então, 92% de investimento e 91% em cibersegurança. Então, é justamente isso, né? Por mais que você tenha mais dados, mais segurança você precisa ali, porque você começa a aumentar o volume ali de uma forma considerável. E é o que você disse aí agora, que na sua pesquisa mostra também, né? De ter dessa elevação aí de olhar para a segurança. E você trouxe um ponto importante aqui, e eu vou aproveitar e fazer esse parênteses, né? É uma conversa e não vou seguir Sim, sim. totalmente os slides, mas essa parte de inteligência artificial é um divisor de águas. Então, o ano passado, nós fizemos para os parceiros da AWS mais de 120 projetos, ajudando o parceiro da AWS a identificar casos de uso onde ele pudesse fazer protótipos, piloto, prova de conceito de inteligência artificial junto aos seus clientes. Todos eles fizeram prova de conceito, piloto, protótipos muito bem sucedidos. E esse ano, o que eles estão nos reportando é de que os clientes falam assim: legal, a gente fez lá o piloto, deu certo, matou a curiosidade. Agora, para ir para a produção é outro bicho. Ir para a produção significa que você vai ter acesso a todos os dados reais e tudo. Então, eu preciso ter um plano de negócio onde eu vou saber exatamente qual é o investimento que tem que ser feito e qual é o retorno esperado desse investimento. E aí aconteceram duas coisas interessantes aqui, Alexandre. O ano passado, como tudo era piloto, prova de conceito, o pessoal usou as ferramentas de IA que estavam mais à mão e não necessariamente as mais baratas. Então, agora que vai ter Sim. que fazer um plano de negócio, vai ter que descobrir qual é o modelo que faz mais sentido, e aí qual o modelo mais barato nesse momento do projeto, como é que eu vou desenhar a arquitetura, como é que eu me preocupo com essa parte de custo e, principalmente, como é que eu vou mostrar para quem está investindo o retorno que a gente vai ter em cima dessas ferramentas de inteligência artificial. Então, acho que esse vai ser um ano importante, 2025, onde vai ter muita discussão a respeito do retorno do investimento desse tipo de projeto, que não é trivial de fazer, porque os pilotos, eles foram feitos em regime, eu diria, bastante restrito. Agora, existe a possibilidade de crescer em escala, de crescer para projetos maiores, mas existe a preocupação da gente entender o impacto disso. Tem um relatório que me chamou muita atenção, ele foi desenvolvido pelo Tony Blair Institute em UK, e a preocupação do governo de UK era, será que essa parte de IA e Gen AI vai causar desemprego? Em especial no governo, quer dizer, se a gente vai automatizar tanta coisa, se a gente vai robotizar, botar inteligência artificial, o cidadão falando direto com o robô e tudo, quer dizer, isso gera uma massa de desemprego? E se sim, como é que eu faço para me preparar para isso? Então, fizeram um estudo grande, entrevistaram muita gente, e o resultado do relatório é: não vai existir desemprego, vai existir uma troca de empregos. Então, alguns empregos sim vão desaparecer, mas vão aparecer vários outros empregos. Então, é o que eles chamam de displacement e não uma parte de aumento do unemployment. A segunda coisa que a pesquisa responde é, bom, se a gente vai ter esse displacement, pessoas que vão ter que começar a trabalhar com inteligência artificial, essas pessoas têm que ser treinadas para isso. A gente vai ter que investir para que essas pessoas sejam capacitadas. E aí também a segunda resposta da pesquisa é não, né? A inteligência artificial vai ser como o Facebook ou como o WhatsApp. Ninguém fez curso de Facebook e Natural. WhatsApp. Você simplesmente foi lá e começou a usar, talvez perguntou para o colega do lado, para o irmão, para o tio, né? Alguém falou, deu uma dica, mas você foi. E a parte de inteligência artificial, ela vai estar tão
dentro das soluções, que ela vai fazer parte do dia a dia, sendo fácil de utilizar. Então, não gera desemprego e não gera a necessidade de um treinamento. Ou seja, não é uma disruptura, não, uma ruptura. É simplesmente uma evolução do que a gente está vendo, com uma oportunidade gigante para as empresas de TI para vender serviço. As ferramentas estão aí, são conhecidas, relativamente acessíveis. Agora, o que fazer com essas ferramentas e como montar esse modelo de negócio para o teu cliente, esse é o grande diferencial das empresas. E isso gera um monte de venda de serviço com alta margem. Legal? Muito bom, muito bom. Falei aqui, falamos sobre inteligência artificial e tudo Que tá no dia a dia de todo mundo de tecnologia, né? Então também que está no dia a dia de todo mundo. já para o mercado de TI já é mais que rotina, né? Para o mercado, o consumidor, de uma certa forma, ainda pode ser ainda está conhecendo e entendendo que isso vai estar no dia a dia, mas o mercado de TI, isso todo cliente nosso tem de alguma forma inteligência sempre teve, né? Mas está cada vez mais com a inteligência dentro das suas soluções, serviços, enfim. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Um outro ponto que chamou muita atenção na pesquisa, Alexandre, é o que a gente chama de polarização. E esse é um efeito que a gente vem estudando já há uns 10 anos. E ele falou o seguinte: cada vez que tem um mercado ruim, mercado, por exemplo, aqui eu coloquei 2020, que foi a pandemia, a pandemia foi um divisor de águas também, mas a gente cresceu enquanto mercado 10%, que não foi ruim, estava em linha com aquele patamar. Agora, nós tivemos aqui, e aí eu coloco lá as barrinhas vermelhas, empresas que tiveram retração maior do que 30% e empresas lá, o azulzinho, com crescimento maior do que 30%. Então, a crise, ela faz com que o dinheiro mude de mãos. Ela faz com que empresa de tecnologia vá muito bem, empresa de tecnologia vai muito mal. Isso é importante porque a gente está falando agora de que 2025 ele vai ser um ano de insegurança, ele vai ser um ano difícil, ele vai ser um ano com crescimento, mas nem todo mundo vai ter esse mesmo crescimento, né? Nem todo mundo vai bater os 20% de crescimento. A gente pega ali o azulzinho, se eu pegar o azul mais escuro, 8% das empresas de TI vão crescer mais de 50%, né? Eu acho que quando a gente fizer essa pesquisa no final do ano 2025, a gente vai descobrir empresas que acabaram no vermelho e que acabaram com retração de 10, 15, 20%. E o motivo disso é ano de crise e a empresa não soube se preparar adequadamente para isso. O que que é essa preparação adequada, né? Quando você tem crise, em especial essa, cresce a insegurança no mercado consumidor, e aí o vendedor tem um papel fundamental. O vendedor tem que ir até o mercado consumidor e mostrar para ele que tem que fazer um investimento em tecnologia e tem que fazer um investimento naquele momento. Se o vendedor não trabalhar de maneira proativa, ele corre o risco de não fazer nada. Vai ficar reclamando, foi um ano ruim, a gente não vendeu, o cliente não comprou, O né? marketing não mandou nada. O marketing não gerou lead, eu fiquei aqui sentadinho esperando não cair uns Exato. leads do céu aqui para mim, tá certo? Bom, o vendedor que vai crescer 50% é o vendedor que proativamente vai no cliente, vai mostrar projetos, vai falar de inteligência artificial, cibersegurança, de nuvem, vai puxar projetos de dados, vai trazer um monte de venda de produtos e serviços, vai fazer com que o ano de 2025 seja bom para o seu cliente. A tecnologia, ela é um minimizador do impacto da crise. Então, o cliente que entende isso e faz o investimento acaba se saindo muito bem. Mas, de novo, o vendedor ele tem que deixar de ser um tirador de pedido para ir lá e fazer a venda consultiva. Nada diferente do que a gente não vem falando nesses anos todos. Enfim. Mas nos anos passados, como o mercado estava comprador, eu acho que o vendedor acabou se acomodando e não fazendo bem a lição de casa. Então agora chegou a hora de cobrar isso.
Deixa eu só complementar um ponto disso daí, porque eu vejo em relação principalmente a essa parte aí de vendas e associada a marketing, né, quando a gente pensa no processo todo, como 2020 aí, que foi um ano em que o mercado de tecnologia, a gente sentiu, a Outmarket teve um crescimento enorme em 2020, em função do não preparo das empresas de tecnologia para o digital. Ah, eu faço evento, eu tenho que almoçar com o cliente, marketing para mim é bobagem, eu só tenho que ir lá, se eu não bater na porta do cliente não vai gerar negócio e tal. Quando veio a pandemia, pô, meu site não está nem estruturado, meu cliente nem sabe onde que eu estou e eu não tenho nenhum CRM. Então, não tinha esse preparo. Pum, crescimento enorme ali, o mercado de TI desesperado realmente para poder ir para o digital e fazer negócio. Ah, Estruturou, organizou, teve ali uma estrutura de marketing, uma estrutura de vendas. 2022 começou a cair essa preocupação. Uns já estavam preparados, porque usaram uns 2 anos para poder acelerar. Outros falaram, pô, começou a voltar evento, eu vou desacelerar para isso. O que a gente percebeu ano passado? Empresas que em 2024 tiveram cenários de crise, né, do mercado que a gente atende, é, alguns desaceleraram em marketing porque é aquele olhar, pô, se está com crise eu tenho que cortar, eu vou olhar para custo. Custo eu vou tirar marketing, então não vou investir em marketing. Tem que fazer o vendedor vender. Beleza, faz sentido, mas do outro lado a gente teve empresas que vou olhar para custo, vou tirar o excesso, porque eu tenho que tirar, mas eu vou pôr o pé no marketing, vou acelerar o marketing. Por quê? Eu estou pensando para frente. Então, se eu não preparar para o ano que vem, se esse ano eu caio e caio junto com o marketing, com as vendas, ano que vem vai ser pior ainda, porque eu já perdi um ano também de aceleração, de me posicionar, de mostrar quem que eu sou e principalmente, que aí é o que você colocou super bem, que é marketing e vendas tem que colocar proposta de valor, né? Não é mais só o tirador de pedido de, pô, compra aqui a solução e acabou. Não, pô, por que que eu vou resolver para o seu negócio? Como você vai ganhar dinheiro com o que eu estou te levando? E aí sim gerar negócio. Então, é claríssimo isso e na prática aqui do que você viu de pesquisa, a gente vê no dia a dia que é isso. Empresa que acelera com o marketing em momento de crise, com um ano e meio, está voando de novo porque tem o resultado disso daí. é. E aqui, Alexandre, a gente tem tempo de mercado pra caramba, né? E eu sempre ouço dos clientes, o cara tá em crise, chama a gente lá É, e fala assim, ah, eu preciso de uma campanha de marketing para gerar resultado amanhã. Fala, eu deixa eu também. explicar um pouquinho. Eu também quero uma dessa, né? Ou então assim, nossa, eu preciso contratar um vendedor porque, cara, tem que fazer resultado É. agora. Espera aí, né? E o histórico, né? Exato. Então, mas acho que o, desculpa, isso é o que vai fazer a diferença entre o empresário que vai crescer 50% e o empresário que não vai crescer ou vai decrescer, é o quanto ele entende desse momento de mercado, com os investimentos que ele vai fazer. Uma das perguntas que a gente fez na pesquisa, eu falei, quais são os principais desafios que você vê aqui para 2025? E apareceu de longe, assim, vendas, né? Então, aumentar a parte de eficiência em vendas, aumentar a parte de vendas, seja direta ou indireta. Depois vem a sua parte aqui de marketing, posicionamento, SDR, etc. E finalmente vem a parte de processo, automação lá para trás, tá certo? E a gente olha e fala assim, ai, cara, isso aqui está falando o trivial. Não está falando trivial. Porque alguns anos atrás, quando a gente fazia pesquisa, a parte de processo, criação de produto e tudo estava lá em cima. Então, parece que a empresa trabalhava olhando o próprio umbigo e não olhando para o mercado. Aí, quando começou a ter essas crises, agora o cliente fala assim: eu preciso vender. Depois que eu vender, a hora de botar dentro de casa é outra história, né? Então, essa parte de eficiência em vender é uma das coisas que a gente tem falado bastante, tem mostrado para o empresário. Eu, quando faço a palestra, sempre faço uma brincadeira. Eu vou fazer aqui com você, tá, Alexandre? Pega aí o teu celular, pega a calculadora do celular, vamos fazer uma continha aqui. Bora lá. E quem estiver assistindo a gente também pode fazer a continha. Ah, eu vou pedir para você colocar o número 2.700.000 na calculadora. 2.700.000 é a meta média de um vendedor de TI, considerando todos os portes de empresa. Para quem está assistindo aqui, coloca a meta do teu vendedor ou a meta da tua empresa aí na calculadora. Aí a gente vai dividir por 169, que é o número de dias úteis para vender, e a gente vai dividir por 8, que é o número de horas que tem no dia.
Então, quanto deu isso aí? Eu, 1997. R$ 2.000, Exato. tá? Arredondando, R$ 2.000 por hora. Isso significa que o vendedor tem que gerar R$ 2.000 por hora. Exato. Uma hora que ele não tiver dedicado a vender, custou para a empresa R$ 2.000. Então, uma hora que ele gastou fazendo suporte e atendimento, atendendo o cliente insatisfeito, cuidando da parte financeira, boleto que não foi, nota fiscal, esse cacareco todo, isso ele está fazendo ao custo de R$ 2.000 por hora. Se ele pegar e gastar 4 horas para embelezar um PowerPoint, 4 vezes 2, R$ 8.000. Gente, eu contrato você para fazer isso aí muito mais barato e muito mais eficiente, né? Não é para o vendedor fazer isso. Não é para o vendedor fazer atividades de marketing. Não é para embelezar PowerPoint. Se eu deixar o vendedor gastar 8 horas para fazer uma proposta, 8 vezes 2.000, R$ 16.000. Isso é o salário de uma pessoa. Eu coloco um cara do lado dele só para fazer a proposta. Exato. Então, é isso que a gente chama de eficiência no processo de vender. E essa é uma das coisas que não é muito clara ainda para o empresário. O empresário contrata o vendedor, bota lá na cadeira e fica esperando que, por um milagre, chovam a leads e que Exato. ele vai fazer os leads e que, por um milagre, o pipeline se transforma em forecast e vai entrar o dinheiro. Não é isso, né? É tudo 100% matemático. E eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou puxar uma planilha Excel que depois a gente pode mandar para os teus clientes. Ela aparece aí na tela? Você está Tá. vendo uma planilha Funil, Excel? tem um funil. Tem Tem um... um funil, né, do número de oportunidades necessárias. Isso, é. Beleza. Aqui a brincadeira que eu faço com essa planilha Excel é o seguinte: eu vou botar a meta aqui do vendedor ou da empresa, então 2 milhões. Aqui eu coloco o ticket médio, e aí a planilha vai me calcular, vai falar assim: você precisa fazer 20 transações no ano, com o ticket médio de 100 mil para atingir 2 milhões de meta. Tô tranquilíssimo até aí, tá? Aí eu uso aqui as taxas de conversão em cada uma das etapas do funil de vendas. Tipicamente no mercado brasileiro, para cada 10 oportunidades identificadas, geram 5 qualificadas, geram 3 propostas, gera um fechamento. Tá. Então, se eu preciso de 20 fechamentos no ano, eu vou precisar trabalhar 20 oportunidades lá na boca do funil, tá? A Outmarket faz isso brilhantemente há anos e mostra isso para os clientes. Sim. Eu fiz uma coisa aqui adicional, que eu coloquei o número de horas que o vendedor gasta em cada uma das etapas do funil. Então, prospectar gasta 2 horas, qualificar gasta 2 horas, desenvolver a proposta, fazer a demonstração do produto e tudo gasta 8 horas, gerar uma proposta gasta 4 horas, negociar até o fechamento 8 horas. É números, tá certo? E aqui eu estou Sim. colocando média de mercado. Com esses números aqui, a planilha calcula e ela fala o seguinte: olha, o ano tem 169 dias úteis para vender. Com os números que você colocou na planilha, você precisaria de 205 dias, ou seja, você está com um déficit de 36 dias aqui. Então, numericamente, matematicamente, o teu vendedor não vai atingir essa meta. Aí você fala, pô, caramba, e aí o que que eu posso mexer aqui? Aí você começa a brincar e fala assim, e se eu aumentar o ticket médio? E se eu conseguir vender projetos maiores? Se eu conseguir colocar mais serviço? Exato. Excelente. Aí já muda muito a equação. E se eu conseguir mudar as taxas de conversão? E se eu usar, por exemplo, um SDR, que vai fazer a etapa inicial, e aí eu vou ter uma qualificação com uma taxa de conversão maior, e aí eu vou ter uma taxa de fechamento maior. Legal. Então, quanto isso vai representar de grana a mais no meu bolso? É. E o terceiro aspecto, que é quanto o vendedor está gastando de horas em cada uma das etapas do funil de vendas? O que que eu posso fazer para Para reduzir? otimizar, né? Vou fazer pré-proposta já preparada, todas as apresentações estão prontas.
eu vou fazer um onboarding dele para que ele seja treinado em usar todo esse material. Tudo isso tem que estar pronto. Cada 1 hora É. que eu ganhar dele, na tua continha aí, foram R$ 2.000. Tá certo? E é isso que no final do dia vai fazer a diferença. Isso é o que a gente está chamando de eficiência em vendas. E o Ótimo. empresário que não entende, não faz esses cálculos e tudo, não consegue cobrar do vendedor e aí atinge ou não a meta, vira um milagre, né? É, exatamente. Ou seja, para ter um crescimento da empresa de qualquer forma, indiferente do olhar de pesquisas e do cenário do mercado, esse olhar tem que ser feito, né, para qualquer empresa, né, de parar e ver realmente para onde que está indo esse recurso diário aí de vendas, de marketing, de operação. É o olhar do RevOps, de Revenue Operations, é a empresa inteira olhar para faturamento e ver o que está desperdiçando para otimizar o que gira de retorno. É isso aí. E aí você deixa o vendedor focado em fazer uma única coisa, vender. Todo o resto tem que ser feito pelo resto da empresa. Exato. De novo, parece trivial, mas não é. Tem muita empresa que, quando o cliente não paga, o vendedor que tem que ir lá e ficar negociando, e aí a nota fiscal enroscou aqui, foi para lá. Tá, o vendedor vai fazer isso, só que é o custo de R$ 2.000 por hora. Então, é matemática, É, né? O empresário tem que dominar essa matemática do funil, tem que dominar essa parte da eficiência em vender e fazer com que marketing e vendas trabalhem de maneira integrada. integra. Ponto, né? Essa é a regra do jogo. Senão, você vai tirar a chance, quer dizer, não vai ter a oportunidade de crescer 50% como tem as empresas aqui que estão esperando ou planejando crescer. Expectativa, né? Uma Muito outra bom. coisa que me chamou atenção aqui, Alexandre, a gente sempre pergunta para os empresários qual que é a tua principal estratégia de vendas? Base ou expansão de mercado? E é interessante porque sempre que tem uma crise no mercado, a estratégia prioritária devia ser venda na base. Venda na base ela é mais rápida, mais eficiente, gera melhores negócios. E aí, quando nós fizemos essa pesquisa, embora os empresários estão vendo 2025 como um ano difícil, um ano que psicologicamente vai causar um monte de insegurança, um ano que ele vai ter que ir lá e puxar o pedido do cliente, a estratégia prioritária é aumento ou expansão de base. Talvez tenha um erro enorme aqui, É, né? Eu olho isso e falo assim, nossa, aqui demanda um cuidado gigante. Se o empresário está pensando em eu vou fazer o máximo possível para vender na minha base, mas também eu vou fazer a expansão, tudo bem. Se o cara pega e fala assim, ai, minha base está difícil, ó dia, ó céus, ó azar, vou tentar um mercado novo. Gente, isso pode ser um tiro pela culatra fenomenal, porque é um ano difícil, e aí você conseguir abrir um novo segmento, um novo mercado, ou novos clientes, vai ser muito mais difícil nesse ano de insegurança. Então, talvez a gente tenha aqui estratégias equivocadas. E aí cabe a nós mostrar aos empresários de que, opa, veja, em ano de insegurança, você focar na base pode trazer melhores resultados. O que acaba acontecendo é, talvez você esteja vendo que a tua base chegou num ponto de limite com os produtos e serviços que você tem hoje. E aí, se você criar novos produtos e serviços, e a gente tem tanta nova tecnologia, se a gente está falando em dados, cibersegurança, IA, variedade enorme de IA, existe a possibilidade de você ter um leque gigante adicional de produtos e serviços e oferecer esse leque adicional para a tua carteira que você já conhece, já domina, já sabe quem é o interlocutor, já sabe como é o processo de vendas, e aí você vai ter mais chance de fazer a venda num espaço menor de tempo do que ir para um novo mercado. Faz sentido? muito. E isso a gente enxerga muito claro também, aí, de novo, trazendo para a nossa realidade quando a gente está com o cliente, que é esse olhar para o próprio CRM.
Muitas vezes o cliente ele vem com esse olhar de eu preciso do novo, eu tenho que trazer gente nova, eu tenho que vender tanto a mais, eu tenho que faturar tanto novo. Eu falei, sua base. Ah, minha base está lá, já comprou. Aí eu falei, o que que ele compra do seu concorrente que você vende? Pô, um bocado de coisa. Eu falei, então pronto, então ali já tem um trabalho para ser feito. Depois, quem que você já fez um processo comercial que a empresa não comprou de você? Ah, eu tenho aqui 1.000 nomes que ano passado não compraram de mim, sei lá. E o que que você já conversou com essa base depois que você tentou vender e não vendeu? Nada. Eu falei, então, você tem gente que, é o que você falou, você tem gente que te conhece, tem gente que já, ou já é seu cliente, já relaciona com você e está comprando concorrente que você vende, ou você tem gente que já fez um processo comercial e talvez comprou do concorrente por uma feature diferente, por um orçamento diferente ali, ou um formato de venda que ele gostou mais do outro, mas não está satisfeito e você não está falando com ele de novo, e você está lá na luta de buscar quem nunca ouviu falar de você e fazendo um esforço muito maior. Então, ter essa visão das três frentes de novo, marketing, venda e o pós-venda é super importante, né? E não deixar de lado o seu CRM, estruturar CRM com quem já negociou com você e não comprou, porque aqui o pessoal já te conhece. Você já tem É, valor para eles, então é voltar naquilo ali também. é isso aí. Você usou uma palavra aqui que eu vou tomar a liberdade de abrir um outro parênteses. Você falou valor. E isso aparece muito claro na pesquisa, quando eu falo com os empresários, tudo. Num ano como esse, que vai ser um ano mais difícil, você tem que mostrar o valor do que você está oferecendo. Então, toda essa parte de argumentação de valor, ela é importante. Isso significa que o vendedor vai ter que entender melhor o negócio do cliente e vai ter que saber o que que ele está oferecendo vai impactar o cliente. Como é que ajuda na parte de redução de custo, como é que ajuda na parte de aumento de vendas. Se não tiver essa argumentação de valor, aí você vai ser só mais um e você vai estar fazendo mais uma oferta num momento de insegurança, que aí o cliente olha e fala assim: ah, mas peraí, se eu comprar um caminhão, ao invés de comprar a tecnologia que você está me oferecendo aqui, eu vou ter um retorno do investimento maior. Então, é isso, é essa decisão que eu vou tomar. Então, fazer essa abordagem diferente, fazer esse discurso diferente, não é trivial. Tem que treinar e capacitar a equipe de marketing, vendas, tem que trazer esse discurso lá desde o início, mas é um discurso que a gente já devia ter feito lá no passado, acabou atrasando porque o mercado estava comprador e tudo, mas agora tem que fazer. Eu tenho que falar o idioma de negócios, eu tenho que falar o idioma do cliente. Não adianta eu querer fazer uma mensagem única para escola, empresa de telecomunicações, varejo. Eu tenho que ter mensagens diferentes para públicos diferentes. Então, essa parte da venda e do marketing, ela passa a requerer uma inteligência diferente. Você montando essa inteligência, você tem como possibilidade a taxa de crescimento de 50%. Se você não tiver, é a vala comum que a gente está falando, nem todas as empresas vão crescer. Ah, eu vou dedicar mais um slide só a essa parte de valor. Alexandre, vou mudar aqui a apresentação. Só um segundinho aqui. Como eu falei, a gente vai de papo em papo aqui. Sei. Quando a gente fala de vendas, é muito interessante que tem muita empresa que a gente vai e ainda hoje o pessoal não tem o básico do processo e metodologia de vendas. Então, quando a gente fala de funil, e eu mostrei aqui a planilha Excel lá com o funil, gente, o funil, ele veio ao mercado em 1967. Fundador do Sandler Selling, o Sandler, ele desenhou o funil não em formato de funil, ele desenhou em formato submarino e deitado. Mas tinham aquelas mesmas etapas, ele definia cada uma delas, como ir mais rápido de uma etapa para outra. Aí depois, em 75, veio o Solution Selling, que botou o submarino de pé, virou funil de vendas, é o que a gente usa até hoje. Então, essa brincadeira numérica que eu fiz aqui, teoricamente já devia ser de conhecimento do empresário desde 75, né? O que tem, depois, em 2011, veio toda uma metodologia de argumentação de venda diferente.
E aconteceu essa mudança porque em 2008 a gente teve a crise do subprime, todo mundo parou de vender, a menos de 10% da população de vendedores. E aí isso intrigou todo mundo, o pessoal foi fazer pesquisa e descobriu que tem 5 perfis de vendedores. Um dos perfis eles apelidaram de Challenger e a metodologia ganhou o nome de Challenger Selling. No Brasil, o livro é A Venda Desafiadora, belíssimo livro, vale a pena ler. E ele fala o seguinte: processo, a metodologia de vendas, tudo que a gente viu lá no Solution Selling, Spin Selling, etc., continua válido, mas em época de crise, a argumentação de venda ela é diferente. E a argumentação de venda ela tem que estar baseada no valor. E aí ele define toda a metodologia, falando assim: eu tenho que mostrar para o meu cliente o que que ele ganha em comprar o que eu estou oferecendo, quais são os benefícios que ele tem. Então, quando a gente vende um RP, tipicamente a gente faz um estudo de caso, mostrando o investimento que ele está fazendo, o retorno que ele está fazendo, com média, com base em médias de mercado. Então, a gente tem que começar a criar esse repositório de informações e falar para o cliente, com base no que eu estou vendo na tua empresa, e com base no que eu já fiz em outros projetos, você vai ter um crescimento de 10% das vendas em comprando os nossos produtos, as nossas ofertas. Segundo, segundo ponto do Challenger Selling, ele fala o seguinte: hoje a venda, a decisão da compra, ela não é monocrática. O decisor, decision maker, que a gente fala desde lá de trás, ele confia muito na sua equipe. E se a equipe for contra um determinado projeto, ele dificilmente vai peitar. Então, o vendedor tem que identificar quem são esses interlocutores, fazer a venda para esses interlocutores que provavelmente vão ter preocupações diferentes, vão querer benefícios e valores diferentes, e aí você faz vendas diferentes para depois chegar no decisor e falar assim: só para te falar, eu já falei com o João Maria José, já está tudo acertado e podemos evoluir com a transação. E o terceiro ponto, que é o que eu mais adoro, ele fala assim: em época de crise, como a gente está vivendo agora em 2025, o vendedor tem que ajudar o cliente a tomar a decisão mais rápido. Ele tem que acelerar o processo de decisão ou encurtar o ciclo de vendas. E aí existem várias técnicas e táticas para isso, mas uma delas, que é a que eu mais gosto, é mostrar o custo de não ter. Então, é chegar para o cliente e falar assim: entendo que você não queira tomar decisão, respeito isso, mas só para te falar, os nossos outros clientes que compraram as nossas soluções tiveram um aumento de 10% de vendas. Então, isso significa que a cada um mês que você não tomar a decisão, é menos 10% de vendas que vai acontecer na tua empresa. E aí você coloca uma espécie de pressão positiva Exato. para que o teu cliente tome a decisão. Então, eu estou falando tudo isso porque, de Sim. novo, fechando um parênteses, a venda hoje, para esse ano, ela tem que ser diferente. A argumentação, ela tem que ser diferente. Então, toda a parte de marketing, então, o empresário vai ter que entender esse novo momento de mercado e redirecionar as suas equipes, os seus Dá investimentos, esse sua olhar. forma de falar com o cliente. É isso Legal. aí. Isso a gente, até aqui dentro da Outmarket, a gente tem um olhar quando a gente faz as reuniões comerciais para ver o pipe, ver operacional mesmo da venda, né? O que, que tem em oportunidade. Quando a gente Sim. está conversando ali, a gente sempre tem esse olhar um com o outro, que é essa venda, quem está conduzindo é o cliente. A gente perdeu a condução da venda, está errado. E aí é quando a gente tem que virar e falar: a condução é nossa. Nós, como vendedores, temos que pegar e fazer aquele processo acontecer, porque o cliente ele não vai tomar decisão sozinho. Então, se a gente, na reunião de acompanhamento e follow-up de venda, a gente enxerga que o cliente está lá tomando a decisão sozinho, vai estar errado. Vamos mudar aqui o processo, para poder a gente justamente conduzir, porque senão o número não vem, né? Ninguém quer É, comprar, né, no fim do dia. Todo mundo tem medo de gastar, isso inconsciente, o medo do gasto. Eu vou investir errado. Se eu comprar um RP aqui agora e der errado, meu nome dentro da empresa aqui, eu que estou assinando, dando chancela desse produto, então tem que dar essa segurança para o comprador. é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu queria fazer um rápido encerramento Bora lá. aqui. Ah,
E aí a gente falou bastante, 2025 e 2025 vão ser anos cheios de emoção, né? Eu me dediquei bastante à parte de 2025, com toda a parte de insegurança, mas 2026 é ano eleitoral, não precisa nem falar nada, né? Vai ser uma doideira aqui, o que vai ser dito no mercado de verdades e inverdades, e novamente gerando um monte de insegurança. Do ponto de vista de TI, a gente não espera nenhum aumento ou redução dos investimentos. Vai ser um ano de 20% de crescimento por uma série de fatores, mas a gente vai ter empresa crescendo bastante e empresa não crescendo. E aí a diferença que tem é na parte de marketing e vendas. A empresa que entender de que nesse novo momento de mercado, ela precisa falar o idioma dos negócios, ela precisa se reposicionar, ela precisa focar na sua base, criar novos produtos, serviços, ofertas, ter a possibilidade de ajudar o cliente a entender de que fazer um investimento nesse momento é importante para minimizar os impactos da crise ou da insegurança. Esse tipo de empresa de tecnologia vai ter a taxa de crescimento de 50% que a gente viu ali, né? As empresas que não conseguirem passar essa etapa, que congelarem junto com o cliente e ficarem reclamando da vida, ó, dia, os céus, né, o ano vai ser ruim, o ano vai ser ruim mesmo, E porque passa. não fez nada para fazer isso. E 12 Então, a meses minha passam. mensagem final está na mão de cada um das pessoas que estão nos assistindo aqui, saber o que quer para sua empresa, né? Você quer um crescimento de 50% ou você quer sentar no final do ano e chorar a respeito do mercado? Boa. Muito bom. Isso aí, Adalberto. Acho que é um bom cenário, né? A gente chegando aí já na uma hora aí de conteúdo que a gente comprometeu de fazer, mas eu acho que essa visão dos 50% é um cenário que ele é um desafio, claro, né? Todo crescimento ele é um desafio quando a gente pensa aí numa projeção para cima, mas que é possível desde que tenha uma organização para isso acontecer. Então, eu fico com essa conclusão aí do que você falou durante o tempo todo aí, que se a gente organizar, tiver proposta de valor real do que a gente entrega para o cliente, do que a nossa tecnologia, a nossa solução, o nosso serviço oferece para a empresa do nosso cliente, e aquilo gera valor para ele sim ter sucesso no negócio, é aquela venda que o cliente entende que realmente, pô, essa empresa, esse fornecedor aqui, ele vai me ajudar a vender mais. Então, o que ele me vende aqui não é caro, né? Ele justifica um retorno que eu vou ter lá na frente. Então, é entrega de valor para fazer isso acontecer. E eficiência, né? Você falou muito sobre isso. Acho que eficiência, a gente falou de eficiência de vendas, mas eficiência de forma geral na empresa, né? O olhar de como que a minha empresa de tecnologia pode ter eficiência para uma entrega melhor, com venda melhor, com marketing melhor, com serviço melhor, enfim, ter esse processo todo alinhado aí para poder acontecer e ter um bom resultado em 25. É isso aí, é isso aí. Boa. Muito Alexandre, bom. olha, obrigado pela oportunidade, é um prazer Eu enorme estar aqui agradeço. com você e desejo para você e para a Auto Marketing um excelente 2025. Para nós todos, eu que agradeço mais uma vez aí o seu conteúdo. Já coloco todo mundo para seguir o Dagoberto aí também nas redes sociais, o LinkedIn ali principalmente, ele tem uma atividade. Dagoberto tem, né, já experimentamos e gostamos que são alguns conteúdos produzidos por ele e também alguns treinamentos que são feitos, né? Então, sempre tem algum treinamento para o time de vendas que é super legal de fazer. Acho que traz essa base aí de tecnologia, anos de experiência em tecnologia, ele consegue conversar com o time de vendas super bem de como fazer um processo de venda. Então, sugiro também seguir tanto Dagoberto quanto a Advance. E em relação ao outmarketing, né, eu acho que o Leonardo colocou aí agora que tem um link aí para uma consultoria gratuita, que a gente vai falar um pouco sobre marketing e vendas, um pouco nesse olhado que a gente trouxe aqui. Então, só clicar no link aí e fazer a inscrição que o time vai entrar em contato com vocês. Roberto, de novo, muitíssimo obrigado. Quem estava com a gente, né, esteve esse momento todo aí, espero que tenha sido positivo. Qualquer dúvida, manda para a gente que a gente repassa para o Dagoberto. E se quiserem falar mais sobre o tema, é só puxar a gente aí que estamos 100% à disposição. Pessoal, ótimo dia para todo mundo. Dagoberto, obrigado. Até a Tchau. próxima aí. Até Obrigado. mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.